cura dos doentes e dos oprimidos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele fez os cegos enxergarem e os surdos ouvirem, fez os paralíticos, coxos e aleijados andarem, purificou leprosos e expulsou espíritos imundos. Mateus 14:14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Mateus 14:35-36. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Marcos 6:56. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla dos seus vestidos. E todos os que lhe tocavam saravam. Marcos 10:51-52. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Lucas 17:15-16. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Este homem que ajoelhou ao pé do Senhor Jesus, grato, foi o único dos 10 leprosos curados que voltou para agradecer. Ora, havia um homem doente há 30 anos. Em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, havia um tanque chamado, em hebreu, Betesda. E este homem doente, por 30 anos, ninguém conseguiu ajudar que ele entrasse no tanque. João 5, versos 9. Logo aquele homem ficou curado e tomou a sua cama e partiu. E aquele era dia de sábado. Jesus curava toda sorte de enfermidade e doença entre o povo. Por que será que Jesus leu Isaías na sinagoga? Para ler o que o profeta Isaías profetizou a respeito dele. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando-o dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Ele era o ungido esperado. Então, Jesus fez essa leitura do profeta Isaías porque também ele ainda não podia se declarar, não podia ainda falar abertamente, mas desejava que aqueles que já ouviam, aqueles que já estavam com ele, os discípulos que já estavam se formando, a esses, com esta leitura, entenderam, e outros ficaram com os olhos fitos nele. Mateus 12, 17 ao 19 vai dizer também o porquê que ele leu na sinagoga o que Isaías profetizava a respeito dele. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Sim, podemos ser curados pela autoridade do sacerdócio de Melquisedeque. Jesus conferiu a seus apóstolos o poder de curar toda enfermidade e todo mal. Mateus 10, 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Também em Marcos 3,15, Lucas 9, 1 ao 2 vai dizer a respeito disso. Assim eles saíram anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Os 70 também foram enviados ao mundo com o poder e a responsabilidade de curar os enfermos. Mateus 9, 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Atos 9, 32 ao 35. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, deitado numa cama por 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te saúda, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Onde há um servo de Deus, com a unção que Jesus delegou para curar, expulsar demônios, libertar com a pregação do Evangelho do Reino, há muitas conversões. Precisamos de homens, de servos, para atuar nesses dons. Pessoas que desejam esses dons, para que haja muitas conversões. Vamos notar aqui em Lucas 9, 2, que é preciso ir anunciar o Evangelho do Reino de Deus e curarem os doentes. Lucas 9, 6. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o Evangelho e curando doentes por toda parte. Deus continua o mesmo
e quer nos abençoar com o dom de cura e de expulsar demônios. Mas é preciso viver em santificação e jejum. Aquele que busca esse dom, o dom de maravilhas, há que pedir ao Pai em nome de Jesus. Ainda hoje, homens mortais como os discípulos e Jesus, enquanto viveu no meio deles, receberam o poder dos céus. E hoje Jesus, com seu corpo glorificado, na ressurreição, recebeu do Pai a imortalidade. E Ele mesmo disse que faríamos milagres igual e até maiores do que Ele. Portanto, isso é sim possível. Assim como Jesus venceu o mundo, nós podemos vencer o mundo por intermédio de Jesus e recebermos por mérito dele a ressurreição. Que é isto que significa vencer o mundo. Uma das obras que todos devem trabalhar é ensinar sobre o reino e sua justiça. A sua justiça, ela é os 10 mandamentos. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Muitos de nós não estamos doentes numa cama, não estamos endemoniados, não estamos flagelados, mas muitos de nós estávamos cegos espiritualmente falando e tínhamos a nossa mente aprisionada ao mundo, aos nossos delitos e pecados. Enquanto não cremos que Jesus é o Filho de Deus, enquanto não formos batizados no nome de Jesus e não nos convertemos dos nossos maus caminhos, não seremos libertos da escravidão do pecado e da cegueira mental que retém a verdade de nós. Por isso, Jesus diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão livres, serão meus discípulos. É dessa liberdade ou libertação que se trata esse verso: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Porque mesmo presos numa cadeia ou numa cama, somos livres em nossas mentes pela verdade que Jesus pregou no reino. E a verdade é essa: a palavra que Jesus trouxe da parte do Pai para nos evangelizar a respeito do reino de Deus. Porque a palavra de Deus, o Pai, se fez carne em Jesus Cristo, porque foi Jesus o portador da palavra do nosso Deus, o Pai. E é isso que o profeta Isaías profetizou a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor.
tínhamos nossa mente cativa ao pecado. Tinha nossa visão espiritual cegada. E a liberdade em nós não existia. Os oprimidos também eram doentes, porque oprimido pelos espíritos do ar, a opressão deste mundo, nos deixavam doentes. E nós fomos também curados, sarados pela palavra do Senhor Jesus. E ainda, irmãos, temos que nos livrar de muitas ferpas, muitas arestas, para sermos encontrados totalmente limpos e dignos do Senhor Jesus. Amém.